Olha pessoal, hoje a gente vai bater um papo sobre juros compostos, mas calma que não é nada muito mirabolante, nada muito técnico. Pelo contrário, vai te ajudar bastante para você que já investe, para você que quer começar a investir, a pensar de uma maneira totalmente diferente. O que acontece aqui no YouTube, que eu vejo muita gente postando, é o seguinte: a mágica após os 100 mil reais investidos, a mágica após os 500 mil reais investidos, como atingir o seu primeiro milhão. E aí dessa forma, né, quando você já tem 500 mil reais investidos, para você atingir 1 milhão é muito mais simples. Quando você tem 100 mil reais investidos, para você atingir os 200 mil reais é muito mais simples. Mas a dura verdade, a pura verdade é que o mais difícil mesmo é você atingir os primeiros 10 mil reais. E a prova disso tudo é que eu mostrei recentemente aqui a minha carteira, diretamente lá do site da B3, eu loguei, mostrei as minhas ações, aonde que eu estou investindo atualmente e a cifra de aproximadamente 400 mil reais investidos. E aí para você, de 400 mil reais a 500 mil reais, a meio milhão de reais, é praticamente um ano, porque daí vai incidir os juros compostos, vai incidir ali o valor do seu aporte, e quando você soma tudo, dá aproximadamente 100 mil reais no ano. Mas para quem está começando agora, atingir os primeiros 10 mil reais, de fato, é o mais difícil, e a gente vai entender isso a partir de agora. Mas antes de mostrar os números para vocês, eu preciso ser muito sincero. Por que eu falo que é o mais difícil atingir os primeiros 10 mil reais? Primeiramente porque você está começando do zero, e aí você precisa atingir uma marca de 10 mil reais. Ou seja, é 100% esforço seu, dedicação sua, disciplina sua, aquela parte de você poupar, de você se resguardar um pouco ali, viver um degrau abaixo do que você realmente pode para você atingir uma meta financeira. Começar é sempre o mais difícil. Pensando justamente nessas pessoas que estão com dificuldade de começar, ou aquela pessoa que já quer ver uma evolução, ou aquela pessoa que quer aprender a investir, eu criei aqui recentemente no YouTube uma carteira pública com 300 reais por mês. E é justamente a simulação que eu vou mostrar aqui para vocês, com 300 reais por mês, o que a gente consegue alcançar no longo prazo. E agora na tela você já consegue enxergar aquela primeira parte que eu falei para vocês. A gente iria falar de juros compostos, mas de uma forma muito mais simples, muito mais branda. E olha só na tela aqui, essa fórmula mirabolante se resume ao quê? Ao montante que você quer ter, que é igual ao capital inicial, ou seja, o valor que você está aportando, esse Czinho aqui, multiplicado por 1 mais esse izinho aqui, pessoal, é a taxa de juros que a gente vai aplicar. Elevado tudo isso daqui, que é o Nzinho aqui, ó, de tempo. Ou seja, a gente vai ter uma fórmula mirabolante que se resume ao valor que você está investindo, mais a rentabilidade elevado ao tempo. Por isso que a gente sempre fala que nos juros compostos o tempo é primordial. E agora aqui na tela você já consegue visualizar uma tabela cheia de números, cheia de investimento aqui, 300 reais, cheia de juros acumulados, mas primeiramente a primeira premissa que você precisa entender é que eu estou utilizando aqui uma taxa de juros de aproximadamente 0,8% ao mês, já livre de imposto de renda. Por que eu estou calculando dessa forma? Porque eu peguei os últimos 30 anos aqui de taxa Selic aqui no Brasil e fica em torno de 11,5% ao ano, ou seja, uma taxa muito alta. Se a gente descontar o imposto de renda, fica aproximadamente 0,8% ao mês, e é justamente essa taxa de juro que eu repliquei aqui na tabela para a gente fazer esses cálculos e entender o que a gente pode extrair daqui, dessa tabela, para a sua vida. No primeiro mês, a gente já consegue visualizar aqui um investimento de 300 reais, no segundo mês 300 reais, no terceiro mês 300 reais, e aqui, ao ladinho, aqui, a gente já consegue visualizar os juros acumulados no mês. Então, no primeiro mês, no segundo mês, aliás, né, a gente já conseguiu ali R$ 2,40 de juros. Um total investido de R$ 600, os juros acumulados de R$ 2,40 e o total de R$ 602,40. E aqui, vocês lembram que eu falei para vocês que isso daqui a maioria das pessoas desistem? Justamente por isso. Vai lá, coloca R$ 300 numa taxa de juro de 0,8% ao mês, que é uma taxa extremamente atrativa. E as pessoas vão lá e falam assim, poxa, R$ 2,40?
ah, não quero mexer com isso daqui mais não, isso daqui não vai dar em nada lá na frente, e acabam desistindo logo no começo. Mas você é uma pessoa persistente, a pessoa que está me seguindo aqui, está acompanhando esse canal, é uma pessoa persistente que vai atingir cifras milionárias lá na frente. Então, o que acontece? A gente chegou lá no mês 24 e aí você já acumulou um total de juros de R$ 702,95 e um saldo total de aproximadamente R$ 7.902,95 diretamente lá na sua conta. E aí a gente vai fazer agora um pulo aqui para o 30º mês. Olha só, vou até printar aqui, vou colocar aqui uma cor diferente, vou colocar aqui um azul para você enxergar aí de forma diferente. Chegou lá no 30º mês, você está investindo R$300 por mês, o juro do mês foi de R$ 77,99, total investido do bolso R$ 9.000, grave essa informação aí, R$ 9.000, total de juros R$ 1.126,34 e um total de R$ 10.126,34, ou seja, você investiu R$ 9.000 no seu bolso, e de juros compostos você recebeu R$ 1.100, ou seja, você atingiu os seus primeiros R$ 10.000. Nossa, Bruno, mas aí foi muito tempo investindo. Eu fiquei 30 meses investindo R$300 por mês para eu ter R$ 10.000. Ah não, será que vale mesmo a pena? Realmente, se você chegou aqui aos R$ 10.000 e você não desistiu, você já mudou a sua mentalidade de uma forma que você nem consegue imaginar. E pessoal, o que acontece aqui quando você atinge os seus primeiros R$ 10.000? De fato, a sua mentalidade ela já é outra. Ela já não é aquela mentalidade de escassez que você tinha lá quando você não tinha nada investido e estava na dúvida ainda se ia valer a pena ou não ia valer a pena investir. E você foi lá, começou, persistiu, teve disciplina, constância, chegou aos seus primeiros R$ 10.000 investidos. E olha só que interessante a evolução após os R$ 10.000. Aqui na tela a gente já consegue visualizar quando você atingiu os seus R$ 10.000 em 30 meses. Ou seja, foi 87% de esforço, foi 87% de você ali todos os meses e apenas 13% de juros. E aí acontece o seguinte, depois dos 10.000, para você dobrar o patrimônio, você já não precisa mais de 30 meses, você precisa de 24 meses, ou seja, 6 meses a menos. As pessoas olham isso daqui e falam assim, um era 2,5 anos, agora para atingir, para eu dobrar, né, para sair de 10 para 20 mil, precisa de 2 anos. 0,5. Pessoal, 0,5 são 6 meses. É de janeiro até final de junho. É muito tempo. E aí, o mais interessante é a gente continuar. Depois, para você dobrar o seu patrimônio, você não vai precisar mais de 24 meses, e sim de 20 meses. A mesma coisa, depois de 30 para 40 mil, você não vai precisar mais de 20 meses, e sim de 18 meses. E a mesma coisa para você atingir os seus primeiros 50 mil, não será necessário mais 18 meses, e sim 15 meses. O mais interessante quando você atinge isso daqui é a gente olhar aqui para o lado e perceber que 45% quando você atingiu os 50 mil foi de você, foi o seu esforço, foi a sua disciplina, sendo que os outros 55%, ou seja, mais da metade, foram juros pagos para você. E pessoal, sabendo que muita gente vai ficar curioso aqui para mexer nessa planilha, o que eu fiz aqui? Olha só que interessante. Eu coloquei aqui o mês 88 como destaque, porque acontece uma mágica muito interessante aqui, inclusive foi alvo de um vídeo que eu fiz recentemente aqui para o YouTube. Olha só, vou até deixar o link depois lá na descrição, lá embaixo, para você visualizar com mais calma. No mês 88, o que acontece? Acontece uma mágica aqui muito interessante. Eu até coloquei de azul aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Você coloca um investimento de R$300 e o juro do mês é de R$300 também. Ou seja, se a gente pegar 88 dividido por 12, vai dar aproximadamente 7 anos e 3 meses. Bruno, o que significa 7 anos e 3 meses? Significa que você está aportando R$300 por mês, mas também igualou o valor do seu aporte apenas com juros. Ou seja, você vai colocar 300, mas os juros estão te pagando também 300, o mesmo valor do seu aporte. E aí, pessoal, para não matar ninguém de curiosidade, a gente vai descobrir aqui nessa tabela gigante em quanto tempo que a gente consegue atingir os primeiros R$100 mil, igual você já acompanha. Eu até coloquei de verdinho aqui para vocês verem. Então, lá no mês 164, a gente vai atingir R$101 mil, R$34,69. Bruno, 164 dá aproximadamente quanto? 164 dividido por 12 vai dar aproximadamente 13 anos de investimento para você atingir os primeiros R$100 mil. E olha só, para a gente depois, atingir o primeiro R$1 milhão, aproximadamente
420 meses. 420 meses dividido por 12 vai dar quanto? 420 dividido por 12 vai dar aproximadamente 35 anos. Se você investir todos os meses R$300, você vai atingir, ao final de 35 anos, R$1 milhão investidos. Agora, pessoal, a principal parte do vídeo para você descobrir aonde você vai investir o seu dinheiro para buscar o seu 0,8% ao mês de forma segura, de forma líquida e de forma rentável. Porque o que acontece aqui com as pessoas é que elas vão lá, começam a investir e elas querem uma rentabilidade absurda. Elas querem pegar o patrimônio e multiplicar ele de uma noite para o dia. Pessoal, isso não acontece. Você geralmente vai acabar caindo em cilada, em furada ou em alguma pirâmide. E isso você vai acabar desistindo dos investimentos e vai falar assim, poxa, perdi todo o meu dinheiro lá com aquele investimento que era mó furada, justamente pela sua ganância. Então não faça isso. Então o que eu fiz? A gente simulou totalmente aqui se a gente tivesse investido no Tesouro Selic, que dá aproximadamente 0,8% ao mês. Mas aí você fala assim, poxa Bruno, mas eu quero buscar outras formas de investimento, eu quero diversificar um pouquinho a minha carteira. E aí a gente fez isso justamente agora em janeiro de 2026, que a gente criou uma carteira pública com R$300 por mês, onde eu estou investindo em ETF, uma parte em renda fixa e uma parte no Tesouro Direto para a gente se proteger da inflação aqui no Brasil. Então, nessa carteira eu mostro para vocês outras formas de se investir além do Tesouro Selic ou se não além do seu CDB lá do seu banco que rende aproximadamente 100% do CDI. A gente vai buscar outras formas de se investir para até então buscar uma rentabilidade maior e reduzir esse prazo aqui de você atingir os seus primeiros R$10 mil, atingir os seus primeiros R$50 mil, atingir o seu primeiro 1 milhão, mas tudo com muita disciplina, constância e segurança. E aí, pessoal, para a gente concluir o nosso raciocínio, se a gente pegar esses R$300 por mês e dividir por 30 dias, dá aproximadamente R$10 por dia. Pessoal, se você aí fizer um esforço na sua casa, falar assim, poxa, eu vou reduzir esse streaming aqui que eu estou assinando e que eu nem estou assistindo. Pessoal, eu vou reduzir esse valor aqui, eu vou cancelar isso, ou senão eu vou fazer uma renda extra para conseguir pelo menos R$300 por mês. São R$10 por dia. Pessoal, às vezes esses R$10 que você ignora, que acha que é insignificante, mas lá na frente faz uma diferença danada, igual a gente viu nessa planilha. O meu intuito com esse vídeo aqui era justamente mostrar isso para você, o poder dos juros compostos e o que ele pode fazer de melhor na sua vida, que é tirar você da inércia e começar a ter liberdade financeira, principalmente lá na frente. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir algumas coisas para você deixar sua curtida aqui embaixo e deixar um comentário. Digamos que você já começou a investir ou vai começar a investir do zero, mas qual que é a sua meta para 2026? Deixa aqui embaixo que a gente vai sempre conversando por aqui. Ou se não, encaminhe para alguém que precisa entender o quanto antes o poder dos juros compostos e o quanto isso pode ser bom para a sua vida financeira e para a sua vida como um todo. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!